O deputado Guilherme Derrit vai se reunir na próxima semana com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa visita foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Janaína Camelo. O deputado federal Guilherme Derrit foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a fazer essa visita a Jair Bolsonaro no próximo dia 25, ou seja, na quarta-feira da semana que vem, entre as 8 da manhã e as 10 da manhã. E a visita vai acontecer entre uma série de outras que já estão marcadas a Jair Bolsonaro, de aliados do ex-presidente, de integrantes do PL. Agora, logo depois do Carnaval, essas visitas começam. No dia 18, por exemplo, ele recebe os senadores Carlos Portinho, que é líder do PL lá no Senado, e também o senador Bruno Bonetti, que também é do PL. E no dia 21, que cai num sábado, Jair Bolsonaro vai receber Nicolas Ferreira, o deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL, também o deputado federal Ubiratã Sanderson, também do PL. Essas visitas acontecem em meio a todas as tratativas com Jair Bolsonaro sobre a campanha eleitoral envolvendo o PL na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República e também nas conversas, nas tratativas envolvendo a construção de bases da direita nos estados. Lembrando que Jair Bolsonaro recebeu nos últimos dias o governador do estado, Tarcísio de Freitas, para conversar sobre esse assunto. Recebeu também o líder do PL da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, que é quem vai cuidar da campanha eleitoral, vai coordenar a campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro. E no caso de Guilherme Derrit, que é ex-secretário de Segurança de São Paulo, voltou agora ao cargo dele de deputado federal. Ele é pré-candidato ao Senado Federal. E entre as conversas que Jair Bolsonaro teve com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, foi justamente essa questão das vagas de São Paulo para o Senado Federal, estudando ali quais as estratégias que devem ser adotadas para conquistar essas duas vagas, se Guilherme Derrit realmente deve permanecer como candidato a uma dessas vagas do Senado por São Paulo. De Brasília, Janaína Camelo. Valeu, Jana. Obrigado pelas informações. Vilela, vamos conversar agora sobre essa visita do deputado Guilherme Derrit. Há pouco a gente está falando sobre ele em relação à PEC da segurança, mas ele ganhou, de certa forma, uma visibilidade nacional quando ele foi o relator da PEC da segurança, tanto que acabou tornando ele como um postulante a essa vaga de uma cadeira do Senado do Estado de São Paulo, até mesmo pelo trabalho que ele fez em frente à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ao lado de Tarcísio de Freitas. Você acredita, Vilela, que Guilherme Derrit pode ser um nome forte, apesar nas pesquisas ele está aparecendo ali em terceiro lugar, empatado com a Marina Silva em segundo? É um nome que Bolsonaro deve apostar para conquistar um palanque maior, ou pelo menos também conquistar o maior número de cadeiras da direita para o Senado Federal? Eu vejo que sim, Cassius, à medida em que é um nome bastante palatável, que vem atuando dentro de uma bandeira que é de fácil conhecimento, acaba sendo o principal tema hoje em dia, que as pesquisas de opinião apontam como sendo o principal ponto levantado pela sociedade a ser defendido pelos políticos, nas campanhas de uma forma geral, e ele vem com esse discurso bastante forte. É importante a gente destacar que as eleições para o Senado, elas vêm a reboque das eleições chamadas como principais, das eleições que acabam tendo mais destaque por parte do eleitor. Então, a eleição para presidente, ela é a grande eleição que polariza as atenções. A de governador, ela é uma eleição bastante brigada. A eleição de senador, ela acaba vindo a reboque no sentido de que, representando uma chapa forte, a tendência é que os senadores dessa chapa acabem sendo favorecidos. Então, é algo que pode ser importante e que justifica a construção entre partidos para poder lançar candidato a governador, a vice, os dois candidatos a senador, numa forma de que essa chapa, de uma maneira completa, possa ser importante dentro do projeto de eleição desses quadros políticos e dentro, inclusive, de um projeto majoritário nacional de cada uma das legendas envolvidas. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível, ele voltou ali suas atenções para fortalecer um Senado. Ele quer que o PL também, os aliados, a própria oposição, ganhem o maior número de cadeiras no Senado. E por que isso? Porque é por meio do Senado Federal que você pode aí exercer uma cobrança maior sobre outras autoridades, pode ter um pedido de impeachment aceito, pode ter uma outra discussão. É a casa que também faz a sabatina e aprova ou não a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o próximo presidente vai indicar 3 novos ministros
anos à Suprema Corte, e o Senado ganhou esse peso diferente. Ganhou, inclusive, nesses próximos 4 anos, né, essa disputa entre, ou pelo menos essa polarização entre a base do governo e a oposição para quem terá o maior número de cadeiras. É claro que são 81 cadeiras ao todo, mas nessa eleição cerca ali de 2/3 vão ser aí renovadas. Por isso, há uma disputa muito grande entre os aliados do ex-presidente com os aliados do presidente Lula. E o Lula, sabendo desse plano de Jair Bolsonaro, também quer garantir o maior número de cadeiras para que tenha uma vida um pouco mais tranquila nesses próximos 4 anos. Essa grande disputa que a gente vê entre Lula e o Flávio Bolsonaro, entre diretórios, palanques estaduais, mas também o Senado Federal se torna muito importante nesses próximos 4 anos. Exatamente, Cassius. Você vê que é um jogo de xadrez e que ele tem que ser pensado como tal. Por isso que um projeto político, seja envolvendo o governo, seja envolvendo a oposição, ele não pode ser meramente no intuito de ganhar a eleição. Evidentemente, esse é o ponto principal. Eleger presidente da República, seja Lula, seja Bolsonaro, seja um candidato do PSD, enfim, todos querem se eleger. Mas é importante construir caminhos pensando na governabilidade, pensando na manutenção de um projeto de poder, pensando em ter um exército no parlamento capaz de dar a retaguarda necessária, a blindagem necessária para a proteção política, especialmente diante de reformas, diante de mudanças que são naturais a cada governo que deseja realmente implantar o programa que o elegeu. Então, nesse sentido, é fundamental, ou se faz fundamental, essa eleição no parlamento. Por isso que é uma pena nós termos a eleição para o Senado, por exemplo, espremida entre eleições que acabam tendo uma vitrine muito maior, porque, na verdade, o eleitor ele acaba não dando tanta atenção para uma disputa eleitoral tão importante, tão valiosa e que deveria requerer justamente uma atenção maior. Vilela, tanto que a gente está vendo disputas em diferentes estados pelo Senado de nomes grandes, né? Nomes que têm um estofo muito grande na política. A gente está vendo aqui no estado de São Paulo o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sendo cotado a disputar uma cadeira, Geraldo Alckmin, Simone Tebet, agora o deputado Guilherme Derrite. Em outros estados também, muitos presidenciáveis até mesmo, governadores também querendo disputar uma cadeira no Senado. Ministros que deixaram agora suas pastas, a esplanada, para concorrer também ao Senado, então isso ganha uma capilaridade muito grande nessa disputa de 2026. Mas, Vilela, em relação aqui ao estado de São Paulo, a questão também do Guilherme Derrite se encontrar com o presidente Lula chama atenção porque o próprio PL quer indicar um senador, quer indicar, né, um candidato ao Senado, mas Guilherme Derrite ele é do PP, mas ele é mais aliado, ele é mais voltado ao bolsonarismo. Por isso que o Tarcísio de Freitas, na última visita ao ex-presidente, tentou emplacar ou pelo menos convencer Jair Bolsonaro de que seria o ideal, pelo menos um quadro ideal, de indicar alguém mais de centro. E aí o PL ficaria de fora, teria o Derrite do PP e um outro candidato ao Senado mais de centro, para disputar justamente uma vaga com Simone Tebet, com Fernando Haddad, contra Geraldo Alckmin, contra Marina Silva. Você vê também que essa negociação do próprio Tarcísio pode gerar algum resultado, e se for com 2 candidatos ao Senado mais voltados, né, à direita, mais ligados ao ex-presidente, inclusive o PL pode ficar, ou pelo menos a direita, ficar sem nenhuma das cadeiras aqui em São Paulo? Olha, eu vejo que é uma questão de se construir politicamente e de haver um jogo de troca de interesses. É natural que em determinadas localidades o PL, por exemplo, tenha que ceder espaço para outras legendas que sejam parceiras, que sejam próximas, visando que em outras localidades os seus candidatos sejam melhor colocados ou preferidos pelos partidos da coligação. Então, isso faz parte dessa construção política. Eu vejo que São Paulo, ele é o estado do ponto de vista eleitoral mais valioso, é o estado que tem mais votos do ponto de vista eleitoral. Então, naturalmente, ele é a joia da coroa. Os partidos querem estar consolidados no Estado. Mas é importante a gente pensar esse aspecto como um todo. E, com relação a isso, todas as legendas fazem conta. Conta pensando no somatório de votos,
conta pensando no número de eleitos, conta pensando no número de recursos de fundo partidário, fundo eleitoral que serão obtidos. Então eu vejo que é algo que deve ser negociado e vai ser negociado, eu não tenho dúvida, e que ao final esse grupo de partidos vai acabar entrando num denominador, buscando eleger os seus nomes, os seus candidatos e fazendo com que cada uma dessas legendas possam ter a maior bancada possível. Valeu, Vilela. Já a gente volta a conversar um pouquinho mais. E olha só, a possibilidade